Em 7 anos, o Poder Judiciário já concedeu quase 1 milhão de medidas protetivas de urgência a vítimas de violência doméstica em todo o país. Os dados estão compilados em um banco nacional desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que está na primeira fase de implantação. Entre 2015 e 2021, tribunais de justiça de todo o Brasil concederam 976 medidas de urgência em casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Os TJs que mais atenderam a esses pedidos foram o do Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. As informações fazem parte do Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência, que reúne informações disponíveis no DataJude, a base nacional de dados do Poder Judiciário. O objetivo do Banco Nacional é registrar as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. A Justiça determina que o autor das agressões se afaste da mulher, do idoso ou de crianças e adolescentes que já sofreram ou correm o risco de sofrer violência. A ideia é que, além de ajudar nos serviços de segurança pública, o banco também reforce o combate à violência doméstica, com a criação de políticas públicas eficientes para cada região. No período de pandemia da Covid-19, segundo o portal de monitoramento, foram mais de 350 mil decisões, 73% favoráveis às vítimas. Esta é a primeira fase de implementação da plataforma e os dados são públicos. Na segunda fase, vão ser disponibilizadas informações completas, como nomes das partes, mandados de prisão em aberto e informações referentes ao descumprimento. O acesso vai ser restrito ao Poder Judiciário, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e órgãos de segurança. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, Gabriela Soares. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Doutora Gabriela, estou sem o áudio da senhora aqui para a gente. Desculpa. Agora obrigada, sim. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse Banco Nacional, a importância dele, como é que ele pode ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher, como é que na prática, o funcionamento desse Banco Nacional, como ele é alimentado? O Banco Nacional, ele vem do DataJude, né, como vocês já comentaram, que é uma base de dados que reúne todos os processos judiciais em tramitação e que já tramitaram no país. O simples fato da gente promover transparência e divulgação da informação é um insumo, né, básico para você conseguir promover uma política pública, identificar os gargalos. Então, com o banco, você consegue, e com essas informações, né, sistematizadas, organizadas no CNJ, você consegue, enfim, consultar se em que locais você tem mais medidas sendo aplicadas, sendo concedidas, sendo inclusive não concedidas também, né? Onde elas são aplicadas, por exemplo, onde não tem uma comarca, né, uma vara estadual, onde elas são aplicadas por uma autoridade policial e depois homologadas pela justiça, pelo juiz responsável. Então, ela promove essa transparência completa, né, de todas as medidas protetivas, né, todas as decisões de medidas protetivas do judiciário, para que a sociedade possa acompanhar e verificar a evolução, crescimento, redução, né, os números em geral, dando transparência aos dados do judiciário de forma pública, né, para todos. Inclusive, o banco já traz um raio-x ali dos estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Como a senhora bem colocou, essa compilação de dados é importantíssima para que o CNJ venha atuar cada vez mais no enfrentamento à violência, pode ajudar também na elaboração de políticas públicas. Eu queria que a senhora explicasse para a gente que medidas são essas. Nós falamos em quase 1 milhão de medidas protetivas, né? Quais tipos de medidas? São todas as previstas na Lei Maria da Penha, né? Então, os tribunais, o juiz, quando ele vai decretar uma decisão, ele precisa informar qual é aquela medida que ele está concedendo, para quem
e exatamente qual que é. Então, uma mesma decisão judicial, ela pode, inclusive, ter mais de uma medida protetiva. Então, ele pode, por exemplo, fixar uma distância do agressor às vítimas e também o afastamento do agressor do lar, ou daquele ambiente de convivência, né, familiar. Ele pode suspender visitas para os dependentes menores, ele pode, inclusive, determinar um pagamento de alimentos, pensão alimentícia, né, proteção dos bens. Então, a medida em si que vai ser aplicada vai depender um pouco da complexidade do caso e da avaliação do magistrado, do juiz, no momento de receber né, aquele pedido de concessão, e aí ele vai avaliar, inclusive no banco também contempla desses quase 1 milhão de decisões, tem também as que foram negadas, né, as que não foram concedidas. Tem as concedidas, as parcialmente concedidas e as revogadas e negadas também. E o banco contempla também, Gabriela, as medidas protetivas concedidas aos familiares dessas mulheres vítimas? Sim, o banco tem as medidas, assim, a maior parte é para as mulheres, né? Que no caso, claro, a gente está falando de violência doméstica, mas também existem algumas medidas que são conferidas para a criança, né? Para o menor, para o idoso, né? Se for o caso também de um idoso habitando naquela localidade, naquele lar, então ela tem essa amplitude para todas as pessoas do lar, né? Que precisam dessa medida, tanto que tem a parte dos menores, né? Proteção aos menores. Então, ela abrange, sim, a mulher e os demais integrantes no lar. E é uma ferramenta de uso dos órgãos judiciais, né? Ou é aberta ao público? Ela é completamente transparente e aberta ao público. Ela está acessível dentro da própria página do Departamento de Pesquisas Judiciárias, em painéis. Dentro da página do Programa do Combate à Violência Doméstica contra a Mulher também, né, que é na página específica. E o link é bem direto, é bnmpu.cnj.jus.br. É um painel que traz todos os dados, onde você consegue consultar, né, o tribunal, né, que naturalmente o Estado, o tipo de medida que foi concedida, para quem, variação temporal, etc. Gabriela, estamos na primeira fase de implantação. Qual é a expectativa para a próxima etapa? Eu acho que a gente vai começar a trabalhar, né, no desenvolvimento de permitir mais visualizações, mais detalhes dessas informações que são disponíveis. Já está programado. Acredito que para 2022 a gente já consiga ter uma versão 2.0 do banco. Ok, Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada pelas suas informações, pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.